Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É isso mesmo. Toda semana nós trazemos no Café com a Palavra realmente esse momento de reflexão tão importante para o nosso crescimento na fé. É certo que nós todos precisamos desenvolver, crescer, aumentar realmente o nosso conhecimento de Deus, não é? Você já parou para pensar quanto você conhece de Deus? Nós temos muitas demandas, não é verdade? Temos muita necessidade no nosso dia a dia, na nossa vida. Pois é, mas o nosso chamado é para que nós possamos adorar, conhecer, experimentar a força, o poder e o amor de Deus. Como o apóstolo escreveu, conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse amor maravilhoso. Mas isso, é claro, só com a reflexão da palavra, para que nós possamos realmente fazer aí mudanças na nossa mente e no nosso coração. Nesta semana, vamos tratar de um tema muito importante para a edificação da nossa fé, que é a idolatria. Sim, esse sentimento tão perigoso, essa atitude tão destrutiva que corrói e contamina a nossa fé. Nós vemos que a idolatria é exatamente aquela pessoa que admira, que presta culto a coisas ou pessoas muito além e fora completamente daquilo que significa amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Uma pessoa que se entrega e se deixa dominar por pessoas e coisas e vive em função destas coisas. Toda a idolatria contamina a fé e é muito perigosa para destruir, para afastar, para desfazer realmente o valor de uma fé genuína e bíblica. Então vamos ver isso em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22 e 23. Está escrito: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Portanto, o que nós vemos aqui é que o idólatra é obstinado. Assim, aquela teimosia, aquela postura forte que a pessoa não muda, muitas vezes ligada ao orgulho, faz com que a pessoa não ceda, não faça nenhuma reflexão, não mude os seus pensamentos, não aceita mudar e tem realmente uma atitude persistente, não é? Diante de muitas coisas que estão fora do propósito e da vontade de Deus. Nós encontramos isso muitas vezes em cristãos. Sim, porque desconhecem a palavra do Senhor que nos ensina sobre Deus e os seus propósitos e as suas leis e orientações. Portanto, o obstinado é uma pessoa teimosa que insiste em ficar de fora e fazer coisas segundo o seu próprio pensamento, suas próprias razões. Por isso, Samuel está falando ao povo exatamente, está falando ao rei, não é? Que naquele momento o rei Saul havia desobedecido o Senhor. Então Samuel fala: teria o Senhor tanto prazer em sacrifícios e entregas maravilhosas do que tão somente obedecer à sua palavra? Portanto, o obstinado não se importa com o Senhor. O obstinado, o teimoso, o idólatra, não tem esse valor de respeito e consideração à vontade de Deus. Ele coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. E foi o que o rei de Israel, Saul, fez. E Samuel, como profeta do Senhor, amando de Deus, foi lá dar uma bronca no rei e mostrar para ele que ele estava errado. Então Samuel descreve que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como idolatria e culto a ídolos. Veja, o idólatra tem essa obstinação e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Então, o obstinado, na sua natureza, ele é revoltado contra as orientações de Deus. Lembre que nós estamos tratando aqui exatamente dessa consideração, que a idolatria é algo que a pessoa presta uma admiração e um culto a qualquer outra coisa, ou pessoa, ou entidades, ou deuses, que não seja o próprio Deus. E estamos tratando e lidando agora, falando com cristãos, que obviamente pela orientação bíblica,
prestam culto e homenagem ao Senhor. Veja, esse entendimento. Então, diante dessa referência, diante dessa observação, a nossa reflexão é que nós pertencemos ao Senhor e o Senhor espera de nós o quê? Obediência. O que o Senhor espera de nós é que nós nos moldemos à sua vontade e não que Deus se molde segundo nossa vontade ou propósito. Portanto, abra o seu entendimento para realmente meditar e refletir se você tem sido obstinado, se você tem sido rebelde, se você tem sido realmente nesse tempo um idólatra, que tem adorado mais coisas, mais pessoas, mais deuses, quem sabe, e tem construído deuses ao seu redor, não é? Existem muitos tipos de deuses por aí. Por exemplo, a avareza, a idolatria ao dinheiro, o amor a coisas, a posses, a casas, a pessoas e a tantas outras formas de idolatria, do qual as pessoas têm se entregado e têm trazido sofrimento. E muitas pessoas esperam uma justiça de Deus, mas não entendem que a sua posição tem sido exagerada e prestado realmente um culto de admiração e muitas vezes extrapolando os sentimentos com relação a coisas, ao invés de se colocar perante o Senhor em adoração e obediência. Reflita sobre isso, para que a sua fé seja edificada e você possa viver de forma integral e intensa com o teu Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique firme e nunca se esqueça, Jesus está disposto. Mas e você?